single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Ei galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cássia do canal Redação Inteligente. Hoje eu estou aqui feliz da vida, né? Nós trabalhamos aí com bastantes recursos do Exército para o concurso e graças a Deus tivemos um excelente resultado. Gratidão para todos vocês que confiaram em nosso trabalho, né? Parabéns pela aprovação e vamos que vamos! Eu já vim aqui falar sobre um tema que tem sido muito recorrente, que é preconceito linguístico. Eu não sei se vocês já observaram lá no Instagram do INEP, @INEP Comunicação, nós temos várias postagens referentes a preconceito linguístico. E aí, claro, né, todo mundo já está de ouvido em pé, orelha em pé, pensando que o tema da redação do Enem pode ser que seja preconceito linguístico, né? Vai que eles dão essa sopa e a gente acredita, né? Muito bem, de qualquer forma, é interessante a gente pensar sobre o que eu poderia escrever dado uma temática dessa. Em primeiro lugar, eu preciso entender o que é o preconceito linguístico, né? Assim como nós temos várias formas de preconceito no Brasil, seja preconceito com as mulheres, preconceito com os negros, preconceito com deficientes, né? O preconceito linguístico encerra-se em mais uma forma está incluída em mais uma forma aí das minorias, tá? Trabalham-se com as minorias, referente à questão das minorias. Bem, e o que é o preconceito linguístico? Bem, ele é gerado pelas diferenças linguísticas que existem em um país tão grande quanto o nosso, de dimensões continentais. Só no estado de Minas, que é onde eu estou, por exemplo, nós percebemos, eu moro no sul de Minas, eu falo muito diferente de quem mora no norte de Minas, ou quem está lá no Triângulo Mineiro, ou quem está lá no leste de Minas. Então, dentro de um único estado, nós temos vários falares, né? Imagina então, dentro de um país tão grande quanto o Brasil, né? Nós temos aí diferentes falares. E por que isso acontece? Se nós formos parar para pensar um pouquinho, nós vamos ver que o processo de colonização portuguesa, né, deu-se ali na costa do Brasil. E nós podemos perceber que toda a nossa costa, né, lá do Rio Grande do Sul até lá em cima no Pará, nós vamos perceber que eles têm aquele falar chiado, né, fala estranho, estranho, êxtase, né, então seria o falar o carioquês que a gente costuma dizer aqui em Minas, né, todos eles de alguma forma com um sotaque um pouco mais cantado, independente, mas vão ter esse falar um pouco chiado. E por que isso se dá? Porque na época que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né, na verdade Portugal também tem essa diferença no falar, essa similaridade no falar, né? Eles também falam de uma forma chiada, assim como toda a costa. E na época era muito legal, muito interessante falar como a elite falava. Aliás, a corte que instalou-se em toda a costa brasileira, né, significava um processo relacionado à elite, e tudo, aliás, que instaurou-se no Brasil posteriormente era reflexo da elite, né? Só podia ir para a escola quem fazia parte da elite. Então, existem vários processos nos quais a elite estava inserida. E o preconceito linguístico, o falar, na verdade, antes de falar de preconceito, esse falar chiado que denotava a classe elitizada também instaurou-se nessa época. No entanto, nós que estamos mais longe da costa, né, Minas Gerais, interior de Minas, o interior de São Paulo, a gente pode perceber que nós fomos influenciados por pessoas que estavam muito distante da elite, que no caso eram uns escravos,
que nos cravam, no caso eram colonos, né? E tinham um falar mais interiorano e inferior em relação à elite, né? Hoje, se nós observarmos, se nós ligarmos uma TV aberta, sei lá, uma Rede Globo da vida, nós vamos observar que boa parte dos protagonistas, dos atores, do pessoal que trabalha em jornal, que estão por lá, eles ou são ali de um falar, né, possuem um falar carioca, ou são ali das beiradas de São Paulo, né, mais carioca do que o pessoal de São Paulo. Quando o mineirinho ou o nordestino aparecem na novela, o que eles são? Eles estão lá para servir de riso, eles estão lá para cuidar dos porcos, eles estão lá para serem os criados, os caipiras, eles estão lá, na verdade, para ser um motivo de chacota para todo mundo. E por quê? Por que o carioca, por exemplo, não poderia fazer esse papel? Isso é um preconceito. Só pela maneira que eu falo, que eu tenho um R mais puxado, eu não posso exercer um papel de protagonista numa novela, né? Isso é um preconceito linguístico. Então, Marcos Banho, que é um grande linguista que nós temos aí, que é referência nessa questão de preconceito linguístico, ele diz que se eu não falo igual a outra pessoa, né, isso vai gerar um certo desconforto e, claro, gerando esse desconforto, geram-se os preconceitos. Dentro disso, nós temos na literatura um grande poeta chamado Patativa da Saré, poeta nordestino. E Patativa da Saré era analfabeto, né? Ele teve aí, a gente pode verificar também que essa questão de preconceito também está ligada a questões sociais, né? E Patativa da Saré era analfabeto, então, sendo ele analfabeto, ele tinha um falar muito distante da nobreza, né? Vamos dizer assim, daqueles que eram mais cultos. E então, como ele era analfabeto, ele ditava as poesias que ele queria escrever para os filhos, né? E os filhos escreviam da forma como ele falava. Isto é, os filhos colocavam as características da oralidade na poesia escrita. E aí ditava-se, vamos dizer assim, um português incorreto. Tanto é que eu tenho aqui o Poeta da Roça, né, que é um dos títulos de um dos poemas dele. Lá no finalzinho ele diz assim: meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça, nas pobres paioça da serra ao sertão. Então, o próprio Patativa da Saré entendia que a forma como ele falava não atendia a burguesia. Atendia quem? Atendia as pessoas mais simples, atendia aquelas pessoas que eram como ele. Então, nós percebemos que a questão do preconceito linguístico está muito ligada ao processo de elitização, né, causado aí pela nossa colonização portuguesa, e pelo processo de inferiorização promulgado aí também pela grande mídia que nós temos, né? Então, hoje nós temos que perceber que existe o adequado e o não adequado em determinados contextos linguísticos, e não o certo ou o errado, né? Afinal de contas, se eu falo porta, seja lá o que for, né? Isso é uma característica minha, e outra, diz quem eu sou, faz parte do meu eu e condiz com a minha identidade, né? Isso também é algo que eu posso falar, e falando de identidade, eu poderia falar sobre Bauman, sobre tantas outras questões, influências do meio, questões sociais, etc e tal. Perceberam quantas coisas a gente pode falar sobre preconceito linguístico? Então a dica de hoje foi essa. Eu espero que vocês aproveitem aí para compor um texto maravilhoso e enviar para a gente depois para a gente corrigir, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!